Um homem humilde oferece consertar um carro de luxo em troca de comida. Os mecânicos explodem em gargalhadas cruéis, sem imaginar que estão humilhando uma lenda viva do automobilismo mundial. O estômago de Eduardo roncava há 2 dias. Suas mãos trêmulas seguravam os últimos centavos no bolso da calça rasgada, enquanto observava o movimento da oficina premium mecânica através do vidro embaçado. O cheiro de óleo novo e metal polido contrastava com o odor de suor e desespero que emanava de suas roupas surradas. "Por favor, Deus", murmurou, tocando a corrente oxidada no pescoço onde pendia uma pequena chave dourada. Apenas mais um dia. O Mercedes-Benz prateado parado na entrada da oficina chamou sua atenção imediatamente. Não era apenas o brilho impecável da carroceria que o hipnotizou, mas o som peculiar que escapava do motor. Um ruído quase imperceptível que faria qualquer mecânico comum coçar a cabeça por horas, mas que Eduardo reconheceu instantaneamente. "Válvula do turbo", sussurrou, seus olhos se iluminando pela primeira vez em semanas. "Defeito na linha de óleo do compressor." A proprietária do veículo, uma mulher elegante chamada Patrícia, gesticulava nervosamente enquanto conversava com o gerente da oficina, Maurício. Suas mãos bem cuidadas tremiam ligeiramente enquanto explicava que tinha uma reunião importantíssima em poucas horas. "Senhora, vou ser honesto", disse Maurício, limpando as mãos em um pano. "Esse tipo de problema pode levar dias para diagnosticar. O sistema de injeção desses modelos importados é extremamente complexo." Eduardo sentiu o coração disparar. Dias? Ele resolveria aquilo em menos de 1 hora. Mas quem acreditaria em um mendigo esfarrapado? A fome falou mais alto que a vergonha. Reunindo toda a coragem que lhe restava, Eduardo empurrou a porta da oficina. O sininho anunciou sua entrada, e todos os olhares se voltaram para ele. O silêncio foi instantâneo e constrangedor. "Com licença", disse Eduardo, sua voz rouca cortando o ar tenso. Eu posso resolver o problema do Mercedes." A reação foi imediata. 3 mecânicos, Carlos, Bruno e Rodrigo, explodiram em gargalhadas que ecoaram por toda a oficina. O som cruel perfurou o peito de Eduardo como lâminas geladas. "Olha só, gente", gritou Carlos batendo palmas. "Temos um especialista em Mercedes aqui." "Cara, você está mal cuidado", riu Bruno, tapando o nariz teatralmente. "Quando foi a última vez que tomou banho?" Rodrigo foi ainda mais cruel. "Ei, mendigo, sua especialidade não seria viver na rua ao invés de carros de luxo?" As gargalhadas se intensificaram, e Eduardo sentiu o rosto queimar de humilhação. Mas não recuou. A necessidade era maior que a vergonha. "Eu trabalho em troca de uma refeição", disse Eduardo, sua voz tremendo, mas firme. "Apenas uma chance." Maurício se aproximou com uma expressão de nojo mal disfarçado. "Olha, cara, isso aqui é uma oficina séria. Não é lugar para gente como você." "Por favor", insistiu Eduardo, dando um passo em direção ao Mercedes. "Eu sei exatamente qual é o problema. É a válvula do turbo. O sensor de pressão está enviando sinais incorretos para a ECU, causando uma falha na..." "Chega!" gritou Maurício, interrompendo-o bruscamente. "Você está incomodando nossa cliente. Rodrigo, tire esse cara daqui antes que eu chame a segurança." Patrícia observava a cena em silêncio, dividida entre a compaixão e o constrangimento. Havia algo nos olhos de Eduardo que a intrigava, uma determinação que não condizia com sua aparência miserável. "Esperem", disse ela subitamente, surpreendendo a todos. "Deixem ele falar." Os mecânicos se entreolharam, incrédulos. Maurício forçou um sorriso profissional. "Senhora Patrícia, por favor, não se preocupe com isso. Nós vamos resolver." "Não", ela interrompeu, fitando Eduardo diretamente nos olhos. "Você disse que sabe qual é o problema. Explique." Eduardo sentiu uma pontada de esperança. Respirou fundo e começou. "O barulho que o motor está fazendo indica sobrepressão no sistema de turbo, mas não é falha mecânica comum. É um problema de calibragem específico deste modelo, causado por acúmulo de resíduos no duto de retorno de óleo. A ECU está compensando incorretamente, criando um ciclo vicioso que pode destruir o turbo completamente se não for corrigido nas próximas horas." O silêncio na oficina era sepulcral. Os mecânicos pararam de rir.
A precisão técnica das palavras de Eduardo deixou todos desconcertados. Maurício tentou retomar o controle. Qualquer um pode decorar termos técnicos da internet. Então deixem ele tentar, disse Patrícia decisivamente. Se ele estragar algo, vocês me cobrem o prejuízo. Senhora, isso é loucura, protestou Maurício. Nós temos nossa reputação a zelar. E eu tenho uma reunião que pode mudar minha vida daqui a 3 horas, rebateu Patrícia com firmeza. Se ele conseguir resolver em menos tempo que vocês, qual é o problema? Carlos murmurou para Bruno. Deixa o mendigo se humilhar mais ainda. Vai ser divertido ver ele desistir quando abrir o capô. Eduardo se aproximou do Mercedes com mãos trêmulas, mas não de nervoso, de excitação. Fazia tanto tempo desde que havia tocado em um motor de verdade. Suas mãos ásperas e sujas contrastavam grotescamente com a pintura impecável do veículo. Vocês têm uma chave Torx T25 e um multímetro digital? Perguntou Eduardo, sua voz ganhando uma confiança inesperada. Rodrigo soltou uma risada sarcástica. Olha só, ele até sabe o nome das ferramentas. Mas Maurício, agora ligeiramente preocupado com a precisão da solicitação, acenou para que trouxessem o que foi pedido. Eduardo recebeu as ferramentas como se fossem relíquias sagradas. O que aconteceu nos minutos seguintes deixou todos em estado de choque. Eduardo localizou o problema com uma precisão cirúrgica que deixaria engenheiros da própria Mercedes impressionados. Suas mãos se moviam com uma destreza que parecia impossível para alguém em sua condição. Cada movimento era calculado, cada ajuste era preciso. Impossível, murmurou Carlos, vendo Eduardo acessar componentes que ele mesmo levaria horas para encontrar. Em 15 minutos, o barulho estranho havia sumido completamente. O motor ronronava como um felino satisfeito. Patrícia ligou o carro, incrédula. O Mercedes respondia perfeitamente, sem qualquer vestígio do problema anterior. Como você fez isso? Perguntou ela, sua voz embargada de emoção. Eduardo fechou o capô delicadamente, como quem despede de um velho amigo. Às vezes, senhora, as aparências enganam mais do que imaginamos. Maurício e os mecânicos estavam petrificados. A humilhação havia se invertido completamente, mas eles ainda não entendiam a verdadeira dimensão do que acabara de presenciar. Qual é o seu nome? Perguntou Patrícia, tirando uma nota de dinheiro da bolsa. Eduardo, respondeu ele simplesmente, mas recusou o dinheiro com um gesto educado. A senhora disse que seria apenas uma refeição. Um homem de palavra nunca pede mais do que precisa. Essa frase ficou ecoando na mente de todos os presentes como um martelo batendo em suas consciências. Patrícia saiu da oficina profundamente impactada, mas nenhum deles imaginava que ela era muito mais do que aparentava ser. E Eduardo? Eduardo carregava segredos que transformariam aquela humilhação no maior arrependimento da vida daqueles homens. Enquanto Eduardo se afastava da oficina com um sanduíche simples nas mãos, Maurício percebeu algo que o fez gelar. No local onde Eduardo havia trabalhado, uma pequena mancha de óleo formava o desenho perfeito de uma coroa. Como se o próprio destino estivesse anunciando que um rei havia acabado de passar por ali disfarçado de mendigo. Patrícia dirigia pelas ruas movimentadas da cidade, mas sua mente estava completamente voltada para os últimos acontecimentos na oficina. As mãos no volante tremiam ligeiramente, não de nervosismo pela reunião que se aproximava, mas pela profunda inquietação que aquele homem misterioso havia despertado em seu coração. Eduardo, murmurou o nome, sentindo cada sílaba ecoar em seus pensamentos como uma melodia distante mas familiar. Havia algo naqueles olhos cansados que transcendia a miséria aparente. Uma sabedoria, uma dignidade que permanecia intacta, apesar de todas as adversidades. E aquelas mãos, Deus do céu, aquelas mãos trabalhavam com uma precisão que ela havia visto apenas uma vez na vida. O semáforo fechou, e Patrícia aproveitou para pegar o celular. Seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar uma mensagem que mudaria tudo. Helena, preciso cancelar nossa reunião. Algo extraordinário acabou de acontecer. A resposta veio em segundos. Patrícia, você enlouqueceu? Essa reunião com os investidores da Corporação Atlântico vale milhões. Patrícia sorriu ironicamente. Helena não fazia ideia de que algumas descobertas valiam mais que todo o dinheiro do mundo. Enquanto isso, na oficina, uma atmosfera pesada pairava sobre os mecânicos.
Maurício caminhava de um lado para outro, passando a mão pelos cabelos repetidas vezes. O silêncio constrangedor era cortado apenas pelo som metálico das ferramentas sendo guardadas sem necessidade. Cara, como é que um mendigo sabe mais sobre motores que nós? Murmurou Bruno, sua arrogância anterior completamente evaporada. Carlos chutou um pneu com raiva. Deve ter trabalhado em alguma oficina antes de virar morador de rua. Sorte de principiante. Sorte? Rodrigo balançou a cabeça incrédulo. Você viu a forma como ele identificou o problema? Nem os manuais técnicos são tão precisos. Maurício parou de andar e encarou seus funcionários. Escutem bem. O que aconteceu aqui hoje não sai daqui. Nossa reputação não pode ser manchada por causa de um vagabundo sortudo. Mas o destino já havia colocado suas engrenagens em movimento, e nada do que eles fizessem poderia parar o que estava por vir. Dias depois, Eduardo estava sentado no banco da praça onde costumava dormir, observando as crianças brincarem no parquinho. O sanduíche da oficina havia sido sua única refeição em muito tempo, mas estranhamente não sentia mais fome. Sentia algo muito pior. Uma nostalgia dilacerante que ameaçava destroçar-lhe o coração. Papai, olha como eu dirijo! Gritou uma menina de uns 8 anos, fingindo dirigir no brinquedo do parque. Eduardo fechou os olhos com força, lutando contra as lágrimas que insistiam em brotar. As lembranças vinham como ondas implacáveis. Uma menina parecida correndo em sua direção anos atrás, gritando, papai chegou, com os bracinhos abertos. Isabela sussurrou o nome que era ao mesmo tempo sua maior alegria e sua dor mais profunda. O celular de Patrícia tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Helena novamente. Patrícia, pelo amor de Deus, os investidores da Atlântico estão furiosos. Eles vieram de outro país especialmente para essa reunião. Helena, me escuta. Eu preciso encontrar alguém. Um homem chamado Eduardo. Eduardo? Que Eduardo? O que está acontecendo com você? Patrícia estacionou o carro e respirou fundo. Lembra do meu pai? Das histórias que ele contava sobre o maior gênio do automobilismo que ele conheceu? Patrícia, não me diga que o homem que consertou meu carro hoje tinha exatamente as mesmas características técnicas que meu pai descrevia. A mesma precisão impossível, a mesma intuição sobrenatural. Helena ficou em silêncio do outro lado da linha. Como filha de um dos maiores empresários do setor automotivo do país, Patrícia havia crescido ouvindo histórias sobre lendas vivas da engenharia. Histórias sobre homens que conseguiam fazer máquinas conversarem com eles. Isso é impossível, Patrícia. Você sabe que aquela pessoa desapareceu sem deixar rastros, completou Patrícia. Exatamente como Eduardo parece ter feito. Enquanto isso, Eduardo havia se levantado do banco e caminhava sem rumo pelas ruas. Seus pés o levaram, quase automaticamente, até um lugar que ele evitava há anos. O cemitério municipal da Esperança. Parou diante de uma lápide simples, de mármore branco já amarelado pelo tempo. Seus dedos tremeram ao tocar as palavras gravadas. Isabela Santos Eduardo, anjo que voou cedo demais. Minha princesa. Sua voz se quebrou completamente. Papai está tentando ser forte, mas está muito difícil. As lágrimas finalmente escorreram livremente por seu rosto barbudo. Você sempre dizia que eu era o melhor mecânico do mundo, que eu consertava qualquer coisa quebrada. Mas eu não consegui consertar o que mais importava. Não consegui consertar seu coraçãozinho. Eduardo desabou de joelhos diante do túmulo, soluçando como uma criança perdida. Perdoa o papai por ter desaparecido depois que você se foi. Eu não conseguia mais tocar em nenhum motor sem lembrar de você correndo para a oficina, querendo me ajudar. O vento balançou as folhas da árvore próxima, criando sombras dançantes sobre o mármore. Eduardo interpretou aquilo como um carinho de sua filha. Hoje eu voltei a trabalhar, Isabela. Pela primeira vez em anos senti suas mãozinhas guiando as minhas. Enquanto Eduardo derramava sua alma diante do túmulo da filha, Patrícia estava na sede da revista Automundo, vasculhando arquivos antigos com a ajuda de seu amigo jornalista, Ricardo. Patrícia, você tem certeza do que está procurando? Perguntou Ricardo, folheando revistas amareladas. Preciso encontrar qualquer informação sobre Eduardo Santos. Ele era chamado de o Mago dos Motores. Ricardo parou bruscamente.
Eduardo Santos! O Eduardo Santos! O coração de Patrícia disparou. Você o conhece? Conheço a lenda. Ricardo puxou uma revista de uma pilha específica. Aqui está. Edição de comemorativa de 10 anos atrás. A capa mostrava um homem mais novo, de olhos brilhantes e sorriso confiante, segurando um troféu dourado. O título dizia: Eduardo Santos, o gênio que revolucionou a engenharia automotiva. Patrícia sentiu o ar faltar em seus pulmões. É ele. É exatamente ele. Patrícia, isso é impossível. Eduardo Santos desapareceu completamente do mundo automotivo anos atrás. Dizem que enlouqueceu de desgosto após uma tragédia pessoal. Que tragédia? Ricardo virou as páginas até encontrar uma matéria menor, com a foto de uma menina linda de cabelos cacheados. A filha dele, Isabela. Morreu muito jovem de uma doença cardíaca rara. Eduardo nunca se recuperou. Abandonou tudo. Empresa, fortuna, reconhecimento. Simplesmente sumiu. As mãos de Patrícia tremeram segurando a revista. E agora ele está vivendo nas ruas. Se realmente é ele, sim. Patrícia, você entende a magnitude disso? Eduardo Santos criou inovações que são usadas até hoje pelas maiores montadoras do mundo. Ele é uma lenda viva. Naquele exato momento, Eduardo se levantava do cemitério, sentindo uma paz estranha no coração. Pela primeira vez em anos, não sentia que estava traindo a memória de Isabela ao usar suas habilidades. Obrigado, minha princesa, sussurrou, beijando a lápide. Papai vai tentar viver novamente. Patrícia saiu correndo da revista, com o coração batendo descompassado. Precisava encontrar Eduardo antes que fosse tarde demais. Antes que ele desaparecesse novamente nas sombras da cidade. Dirigiu até a oficina, esperando que alguém soubesse seu paradeiro. Maurício a recebeu com surpresa. Senhora Patrícia, aconteceu algum problema com o carro? Não. Eu preciso encontrar Eduardo, o homem que consertou meu Mercedes. Os mecânicos se entreolharam desconfortavelmente. Carlos murmurou. Aquele mendigo? Por que a senhora quer encontrar ele? Isso é particular. Vocês sabem onde ele mora? Rodrigo deu de ombros. Deve estar por aí pedindo esmola em algum lugar. A resposta despreocupada deixou Patrícia furiosa. Vocês não têm ideia de quem humilharam, não é mesmo? Maurício franziu a testa. Do que a senhora está falando? Patrícia respirou fundo, tentando controlar a indignação. O homem que vocês trataram como lixo é Eduardo Santos. O Eduardo Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno deixou cair a chave que segurava. Impossível, balbuciou Maurício, o rosto empalidecendo rapidamente. Totalmente possível, rebateu Patrícia, mostrando a revista que ainda carregava. E vocês acabaram de perder a oportunidade de suas vidas. Carlos segurou na bancada para não cair. O Eduardo Santos que criou o sistema de injeção revolucionário, o mesmo que tem dezenas de patentes internacionais, confirmou Patrícia. O homem que vocês chamaram de mendigo fedorento. Rodrigo sentiu o chão desabar sob seus pés. Todas as piadas cruéis, todas as gargalhadas maldosas ecoaram em sua mente como punhaladas na consciência. Maurício tentou recuperar a compostura. Senhora, se realmente era ele, como íamos saber? A aparência. A aparência não define a essência de uma pessoa, cortou Patrícia com frieza. Vocês julgaram um livro pela capa e perderam a chance de conhecer uma biblioteca inteira. Enquanto isso, Eduardo havia chegado ao seu lar. Um viaduto abandonado onde alguns moradores de rua se reuniam. Mas desta vez, ele não se deitou no papelão como de costume. Ficou observando o movimento da cidade lá embaixo, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Talvez seja hora de parar de se esconder, murmurou para si mesmo. O que nenhum deles sabia era que essa decisão de Eduardo mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de todas as pessoas que o haviam subestimado. E Patrícia? Patrícia estava prestes a descobrir que encontrar Eduardo era apenas o começo de uma jornada que revelaria segredos capazes de abalar toda a indústria automobilística do país. A noite caía sobre a cidade, mas para Eduardo Santos, o verdadeiro amanhecer estava apenas começando. A manhã chegou fria e nebulosa, mas Eduardo acordou com uma sensação diferente no peito. Pela primeira vez em anos,
Não sentiu o peso esmagador da culpa ao abrir os olhos. O sonho havia sido doce. Isabela correndo pelo pátio da antiga oficina, suas risadinhas ecoando como sinos de cristal. "Papai, você vai voltar a consertar carros?" Ela perguntara no sonho, seus olhinhos brilhantes cheios de esperança. "Sim, minha princesa." Eduardo havia respondido. "Por você, papai vai tentar viver de novo." Levantou-se do papelão úmido sob o viaduto e olhou para as próprias mãos. Aquelas mãos que já haviam criado maravilhas, que haviam revolucionado motores, que haviam feito máquinas dançarem como bailarinas. Talvez ainda houvesse vida nelas. Enquanto isso, Patrícia não havia pregado o olho a noite inteira. Sentada na varanda de seu apartamento, segurava a revista com a foto de Eduardo, observando cada detalhe daquele rosto que o sofrimento havia transformado drasticamente. "Como alguém pode cair tão fundo?" murmurou, sentindo o coração se apertar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena. "Patrícia, os investidores da Atlântico estão dando uma segunda chance. Reunião hoje às 14 horas. Por favor, não me decepcione." Patrícia digitou rapidamente. "Helena, preciso de informações sobre a Fundação Isabela. Você pode conseguir contatos?" A resposta veio confusa. "Que fundação? Para quê?" "Para salvar uma vida que vale mais que qualquer negócio." E na oficina Premium Mecânica, o ambiente estava completamente diferente. Os 3 mecânicos trabalhavam em silêncio sepulcral, cada um perdido em seus próprios pensamentos atormentados. A revelação sobre Eduardo havia abalado suas consciências de uma forma que nenhum deles esperava. Maurício entrou pisando pesado, o rosto carregado de preocupação. "Pessoal, temos um problema sério." Carlos levantou os olhos das ferramentas. "O que aconteceu, chefe?" A notícia vazou. Alguém postou nas redes sociais que Eduardo Santos esteve aqui. Os comentários estão pegando fogo. Bruno sentiu o sangue gelar. "Que tipo de comentários?" Maurício mostrou o celular. "Estão chamando a gente de desumano, de preconceituoso. Dizem que humilhamos um gênio. Nossa reputação está indo para o inferno." Rodrigo deixou cair a cabeça entre as mãos. "Cara, a gente realmente fez isso. Tratamos um cara como lixo só porque estava mal vestido. Não é só isso," continuou Maurício, sua voz trêmula. "Tem gente dizendo que vão boicotar a oficina, que nunca mais trazem carro aqui." O peso da culpa era esmagador. Eles haviam julgado um homem pela aparência e agora estavam pagando o preço da própria crueldade. Eduardo caminhava pelas ruas centrais quando ouviu alguém gritando seu nome. "Eduardo! Eduardo Santos!" Virou-se e viu Patrícia correndo em sua direção, ainda elegante mesmo com a pressa. Ela parou diante dele, ofegante, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu sei quem você é", disse ela, sua voz carregada de emoção. "Sei da sua filha. Sei de tudo." Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ninguém havia falado o nome de Isabela em sua presença há anos. "Como você..." "Meu pai era Antônio Ferreira, da Ferreira Motores. Ele sempre falava de você com uma admiração que eu nunca entendi até agora." Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas. "Antônio, meu velho amigo Antônio. Ele morreu chamando seu nome." Patrícia segurou as mãos sujas de Eduardo sem hesitação. "Dizia que você era o único que poderia continuar o legado dele." Eduardo tentou se afastar. "Eu não sou mais aquele homem, Patrícia. Aquele homem morreu junto com Isabela." "Não." Ela segurou seu braço com força. "Ontem eu vi aquele homem trabalhando. Vi a paixão em seus olhos, a precisão impossível em suas mãos. Isabela não gostaria de ver você assim." A menção à filha foi como uma punhalada no peito de Eduardo. "Você não tem o direito de falar dela." "Tenho sim." Patrícia elevou a voz, suas próprias lágrimas finalmente escorrendo. "Porque eu também perdi alguém que amava. Meu pai morreu esperando que você voltasse. Morreu sonhando com os projetos que vocês fariam juntos." Eduardo parou de tentar fugir. Havia algo na dor de Patrícia que ecoava com a sua própria. "Ele deixou algo para você", continuou ela, tirando um envelope amarelado da bolsa. "Disse que se um dia o encontrasse, deveria entregar isso." Com mãos trêmulas, Eduardo abriu o envelope. Dentro havia uma foto desbotada. Ele, Antônio e Isabela na inauguração da primeira oficina experimental.
Isabela estava no colo do pai, sorrindo radiante, segurando uma pequena chave dourada. A chave, sussurrou Eduardo, tocando a corrente no pescoço. Ele disse que você saberia o significado. Eduardo desabou em lágrimas. A chave dourada que Isabela havia dado de presente no último aniversário dele, dizendo que era a chave para consertar qualquer coração partido. Ela sempre dizia que eu consertava tudo, soluçou Eduardo. Mas eu não consegui consertar o coraçãozinho dela. Patrícia se ajoelhou ao lado dele na calçada, sem se importar com os olhares curiosos dos transeuntes. Talvez porque não era para você consertar, Eduardo. Talvez fosse para você aprender que algumas coisas não precisam ser consertadas, precisam ser amadas como são. Essas palavras atingiram Eduardo como um raio de luz em décadas de escuridão. Isabela não queria que você a consertasse, continuou Patrícia suavemente. Ela queria que você a amasse. E pelo que meu pai contava, você amou ela perfeitamente. Eduardo levantou o rosto molhado de lágrimas. Como você sabe disso? Porque meu pai falava de vocês como se fossem família. Dizia que Eduardo Santos era o homem mais apaixonado pela vida que ele conheceu. Que você trabalhava com amor, não apenas com conhecimento. Naquele momento, algo se quebrou dentro do peito de Eduardo. Anos de culpa, de autorrecriminação, de ódio por si mesmo começaram a se desfazer como gelo derretendo ao sol. Eu abandonei tudo, murmurou ele. A empresa, os funcionários, os projetos. E agora você pode retomar, disse Patrícia firmemente. Não pelo passado, mas pelo futuro. Isabela gostaria de ver você criando coisas lindas novamente. Eduardo olhou novamente para a foto, focando no sorriso radiante da filha. Ela sempre dizia que eu era seu herói. Então seja herói de novo. Seja o herói que ela sempre viu em você. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo ruído distante do trânsito. Eduardo sentia como se estivesse acordando de um pesadelo que durava anos. Eu não sei nem por onde começar, admitiu ele, sua voz ainda fraca, mas com uma centelha de esperança. Patrícia sorriu através das lágrimas. Comece comigo. Tenho uma proposta que pode mudar tudo. Que tipo de proposta? A Corporação Atlântico está procurando um consultor técnico para revolucionar sua linha de motores ecológicos. Alguém com visão inovadora e experiência comprovada. Eduardo a encarou incrédulo. Você está oferecendo um emprego para um morador de rua? Estou oferecendo uma segunda chance para o maior gênio da engenharia automotiva que o Brasil já conheceu. Pela primeira vez em anos, Eduardo Santos sorriu. Não foi um sorriso completo, ainda tímido e hesitante, mas foi real. E naquele sorriso, Patrícia viu o homem brilhante que se escondia sob camadas de sofrimento. Isabela ficaria orgulhosa, sussurrou Eduardo, tocando a chave dourada. Ela já está, respondeu Patrícia com certeza absoluta. Enquanto os dois se levantavam da calçada, nenhum deles percebeu que estavam sendo observados à distância por Maurício, que havia saído da oficina em busca de Eduardo para pedir desculpas. O que ele presenciou mudou completamente sua perspectiva sobre redenção e segundas chances. A vida de Eduardo Santos estava prestes a dar uma guinada extraordinária. Mas o que ninguém imaginava era que essa transformação revelaria segredos industriais capazes de abalar gigantes corporativos e expor uma conspiração que durava anos. O espelho do banheiro do Hotel Executivo Plaza refletia um homem que Eduardo não reconhecia há anos. A água quente do chuveiro havia lavado não apenas a sujeira das ruas, mas também camadas de desespero que se acumularam como uma segunda pele. Suas mãos, agora limpas, tremiam ligeiramente enquanto passava a lâmina de barbear pelo rosto. Isabela, sua princesa está vendo o papai tentando ficar bonito de novo? Murmurou para o espelho, sentindo uma mistura de esperança e terror. Do outro lado da porta, Patrícia aguardava com um terno novo ainda nas embalagens. Ela havia insistido em cuidar de cada detalhe da transformação de Eduardo, mas seu coração disparava de ansiedade. E se ela estivesse cometendo um erro terrível? E se Eduardo não conseguisse suportar a pressão de voltar ao mundo corporativo? Patrícia, a voz de Eduardo soou através da porta, carregada de vulnerabilidade. Eu não sei se consigo fazer isso. Ela encostou a testa na porta. Eduardo, você já fez a parte mais difícil.
você decidiu tentar viver novamente. Mas e se eu não for mais o homem que eu era? E se eu decepcionar todo mundo? Inclusive Isabela. As palavras saíram como uma confissão dolorosa, revelando o medo mais profundo que corroía sua alma. Patrícia respirou fundo. Eduardo, abra a porta. Após alguns segundos de hesitação, a porta se abriu. Eduardo surgiu com uma toalha ao redor da cintura, o rosto barbeado revelando traços que o sofrimento havia endurecido, mas não destruído. Patrícia sentiu o coração apertar ao ver aqueles olhos ainda carregados de dor. Você quer saber uma coisa? Disse ela suavemente. Meu pai sempre dizia que o verdadeiro gênio não está no que sabemos, mas na nossa capacidade de continuar aprendendo depois de cair. Eduardo baixou os olhos. Eu caí muito fundo, Patrícia. E isso só prova que você pode subir ainda mais alto. Enquanto Eduardo se vestia, Patrícia recebeu uma ligação que a fez empalidecer. Era Helena, e sua voz soava desesperada. Patrícia, onde você está? Os executivos da Atlântico chegaram mais cedo. Eles estão furiosos com o atraso de ontem. Calma, Helena. Estou chegando com o consultor. Que consultor? Patrícia, me diz que você não fez nenhuma loucura. Patrícia olhou para Eduardo, que ajustava a gravata com mãos ainda inseguras. Helena, confia em mim. Este homem vai revolucionar tudo. Patrícia, se isso der errado, minha carreira vai por água abaixo junto com a sua. Não vai dar errado, disse Patrícia com uma convicção que ela mesma não sabia de onde vinha. Eduardo emergiu do banheiro completamente transformado. O terno azul marinho caía perfeitamente em seu corpo magro e seus cabelos grisalhos, agora bem cortados, lhe davam uma aparência distinta. Mas eram os olhos que chamavam a atenção. Ainda carregavam dor, mas agora brilhavam com uma determinação que Patrícia reconheceu das antigas fotos. Meu Deus, sussurrou ela. Você está lindo. Eduardo corou ligeiramente. Faz tanto tempo que ninguém diz isso. Isabela dizia, não dizia? Um sorriso genuíno, o primeiro em anos, iluminou o rosto de Eduardo. Todos os dias. Ela dizia que eu era o papai mais bonito do mundo. Ela tinha razão. O trajeto até a sede da Corporação Atlântico foi tenso. Eduardo observava a cidade através do vidro do carro, vendo um mundo que havia abandonado há tanto tempo. Arranha-céus que não existiam quando ele desapareceu. Tecnologia que evoluiu sem ele. Uma vida que continuou enquanto a sua havia parado. Eduardo. Patrícia quebrou o silêncio. Você se lembra de como se sentia quando criava algo novo? Ele fechou os olhos, buscando na memória. Como se Isabela estivesse comigo, sussurrando ideias no meu ouvido. Então escute ela hoje. Deixe ela te guiar de novo. Na sede da Atlântico, Helena caminhava nervosamente pela sala de reuniões. Os 3 executivos internacionais, James Peterson, da matriz americana, Hiroshi Tanaka, do Japão, e Klaus Müller, da Alemanha, demonstravam impaciência crescente. Senhorita Helena, disse Peterson com sotaque carregado, nossa empresa não tem tempo para jogos. Viemos aqui porque prometeram uma solução revolucionária. Eu entendo, Sr. Peterson. Minha sócia está chegando com o consultor técnico. Klaus resmungou algo em alemão que claramente não era um elogio. Hiroshi manteve a postura impecável, mas seus olhos traíam irritação. 5 minutos, disse Peterson categoricamente. Ou encerramos esta reunião definitivamente. Naquele exato momento, as portas da sala se abriram. Patrícia entrou com Eduardo ao seu lado, e o impacto foi imediato. Os 3 executivos ficaram visivelmente impressionados com a presença do homem que os acompanhava. Senhores, disse Patrícia com voz firme, apresento Eduardo Santos, nosso consultor técnico especializado em motores de alta performance. Eduardo deu um passo à frente, e pela primeira vez em anos, sentiu a postura ereta que costumava ter. Boa tarde, senhores. Peterson franziu a testa. Santos. Esse nome me é familiar. Deveria ser, respondeu Eduardo com uma calma que surpreendeu até mesmo Patrícia. Desenvolvi o sistema de injeção direta que vocês usam em 60% da frota atual. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Hiroshi se inclinou para a frente. Você é o Eduardo Santos? O criador da tecnologia Ecomax? O mesmo. Klaus se levantou bruscamente. Impossível.
Eduardo Santos desapareceu há anos. Foi declarado morto. Eduardo sorriu ironicamente. Relatórios da minha morte foram grandemente exagerados. Peterson recuperou a compostura primeiro. Senhor Santos, se realmente é você, onde esteve todos esses anos? Aprendendo que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o que realmente importa. A resposta, carregada de sabedoria e dor, tocou algo profundo nos presentes. Hiroshi abriu uma pasta. Senhor Santos, temos um problema que nossos melhores engenheiros não conseguem resolver. Motores ecológicos com potência equivalente aos convencionais, mas com zero emissão. Eduardo se aproximou da mesa, seus olhos escaneando os projetos espalhados. E então aconteceu. A transformação que Patrícia estava esperando. Os olhos de Eduardo ganharam vida própria. Suas mãos começaram a se mover sobre os papéis com precisão cirúrgica. Vocês estão pensando pequeno demais, disse Eduardo, sua voz ganhando autoridade. O problema não está na redução de emissões. Está na concepção fundamental do que é um motor. Klaus se inclinou interessado. Continue. Eduardo pegou uma caneta e começou a desenhar. Isabela sempre dizia que borboletas não fazem barulho quando voam. Que se a natureza consegue criar movimento sem destruir o ambiente, nós também podemos. Os traços no papel começaram a formar algo revolucionário. Um design que combinava conceitos que ninguém havia pensado em unir antes. Mein Gott, murmurou Klaus. Isso é genial. Peterson estudava o desenho com olhos arregalados. Senhor Santos, isso funcionaria? Não apenas funcionaria, respondeu Eduardo, sua confiança retornando como uma onda poderosa. Isso mudaria a indústria automobilística para sempre. Hiroshi sussurrou algo em japonês que soou como uma oração. Em seguida, olhou para Eduardo com reverência. Senhor Santos, a Corporação Atlântico gostaria de oferecer-lhe um contrato exclusivo. Com que condições? Peterson se inclinou para a frente. Complete autonomia técnica, laboratório próprio, equipe dedicada e... Ele fez uma pausa dramática. 10 milhões de dólares de orçamento inicial. O silêncio na sala era palpável. Helena segurava a respiração. Patrícia sentia o coração batendo no peito. Eduardo olhou para o teto, como se estivesse conversando com alguém invisível. O que você acha, minha princesa? Todos ficaram confusos pela pergunta aparentemente dirigida ao nada. Eduardo sorriu e olhou de volta para os executivos. Aceito, mas com uma condição. Qual? Perguntou Peterson. Parte dos lucros será destinada à pesquisa de doenças cardíacas infantis, em nome da Fundação Isabela Santos. As lágrimas que brotaram nos olhos de Patrícia foram de orgulho puro. Eduardo não havia apenas voltado ao mundo, ele havia voltado melhor do que era antes. Klaus estendeu a mão. Herr Santos, seja bem-vindo de volta ao futuro. Enquanto Eduardo apertava a mão dos executivos, selando o maior contrato de sua vida, ele sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. Olhou para a janela. Não havia vento lá fora. Obrigado, minha princesa, sussurrou baixinho. Papai conseguiu. A notícia da contratação de Eduardo Santos pela Corporação Atlântico espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Nas ruas, nas redes sociais, nos noticiários, todos falavam sobre o milagre do gênio que ressurgiu das cinzas. Mas enquanto o mundo celebrava sua redenção, 3 homens viviam o pior pesadelo de suas vidas. Na oficina Premium Mecânica, o movimento havia cessado completamente. Maurício estava sentado em sua cadeira contemplando a pilha de cancelamentos que se acumulava sobre a mesa. O telefone tocava incessantemente, mas ele não tinha coragem de atender. Sabia que seriam apenas mais clientes furiosos, mais críticas devastadoras, mais consequências de sua crueldade. Carlos entrou na sala, o rosto pálido e os olhos inchados de uma noite sem dormir. Chefe, acabaram de cancelar a conta da empresa logística do Norte. Dizem que não querem se associar com gente que humilha pessoas necessitadas. Maurício nem levantou os olhos. Quantos clientes perdemos até agora? 70%. A voz de Carlos se quebrou. E os que sobram estão exigindo desconto, dizendo que nossa reputação está manchada. Bruno apareceu na porta, segurando um tablet. Pessoal, vocês precisam ver isso. Alguém postou um vídeo no TikTok recriando a cena de quando Eduardo veio aqui.
Já tem 2 milhões de visualizações. Maurício sentiu o estômago revirar. Mostra aí. O vídeo era uma encenação cruel, mas precisa. Um ator representava Eduardo pedindo trabalho em troca de comida, enquanto outros faziam o papel dos mecânicos, rindo e zombando. A legenda dizia: quando você humilha um gênio sem saber, karma instantâneo. Meu Deus, murmurou Maurício, vendo os comentários que se multiplicavam exponencialmente. O que nós fizemos? Rodrigo, que havia ficado em silêncio até então, finalmente explodiu. Nós fomos uns monstros, cara. Tratamos aquele homem como lixo, como lixo. As lágrimas que ele segurava há dias finalmente brotaram, e sua voz se tornou um lamento desesperado. Minha filha me perguntou ontem por que o papai estava sendo chamado de malvado na internet. Como eu explico para uma criança de 7 anos que o pai dela foi cruel com alguém que só queria comer? O silêncio que se seguiu foi devastador. Cada homem ali enfrentava não apenas a ruína financeira, mas o peso esmagador de uma consciência que finalmente despertara. Maurício se levantou da cadeira, suas pernas bambas. Pessoal, eu preciso falar uma coisa com vocês. Carlos e Bruno se aproximaram, vendo algo diferente nos olhos do chefe. Eu não consigo mais viver com isso, disse Maurício, sua voz trêmula. Toda noite eu sonho com aquele homem pedindo apenas uma chance. E nós rimos na cara dele. Bruno balançou a cabeça. Chefe, a gente não sabia quem ele era. E isso importa? Rebateu Maurício com intensidade. Importa se ele fosse um gênio ou um mendigo comum? A dignidade de uma pessoa não depende do que ela tem no bolso. Rodrigo se aproximou. O que você está querendo dizer? Maurício respirou fundo. Estou dizendo que preciso pedir desculpas, pessoalmente, para Eduardo Santos. Carlos arregalou os olhos. Chefe, você enlouqueceu? O cara agora é milionário, tem contrato com multinacional. Ele nem vai querer nos ver. Pode ser, admitiu Maurício. Mas eu vou tentar, porque se não fizer isso, vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Enquanto isso, no luxuoso escritório da Atlântico, Eduardo estava diante de uma mesa repleta de projetos, mas sua mente vagava para lugares distantes. A fama repentina o incomodava profundamente. Não pela atenção em si, mas porque sentia que estava traindo a memória de Isabela ao se permitir ser feliz novamente. Patrícia entrou na sala carregando 2 xícaras de café. Como está se sentindo? Eduardo suspirou. Confuso, assustado, culpado. Culpado por quê? Por estar aqui, criando coisas novas, enquanto Isabela... Sua voz se quebrou. Enquanto minha princesa não pode ver nada disso. Patrícia se sentou ao lado dele. Eduardo, posso te contar uma coisa que meu pai me disse antes de morrer? Ele assentiu, enxugando os olhos. Ele disse que as pessoas que amamos não morrem de verdade enquanto continuarmos fazendo coisas que as deixariam orgulhosas. Eduardo olhou para ela com olhos marejados. Como você sabe que Isabela ficaria orgulhosa? Porque você está usando seu talento para ajudar outras crianças. A Fundação Isabela vai salvar vidas, Eduardo. Sua filha está vivendo através do bem que você está fazendo. Naquele momento, o interfone tocou. A secretária, Silvia, anunciou. Senhor Eduardo, tem 3 homens aqui da oficina Premium Mecânica. Dizem que precisam falar urgentemente com o senhor. Eduardo e Patrícia se entreolharam. A última pessoa que Eduardo esperava ver eram os homens que o haviam humilhado. Manda eles subirem, disse Eduardo, sua curiosidade superando a mágoa. Alguns minutos depois, Maurício, Carlos, Bruno e Rodrigo entraram no escritório. O contraste era brutal. Eduardo elegante em seu terno caro, eles cabisbaixos em seus uniformes de trabalho. A vergonha pesava sobre eles como uma montanha. Maurício deu um passo à frente, suas mãos tremendo visivelmente. Senhor Eduardo, nós viemos pedir desculpas. Eduardo se recostou na cadeira. Estou ouvindo. Não existe desculpa para o que fizemos, continuou Maurício, lágrimas começando a escorrer. Tratamos o senhor de uma forma desumana. Julgamos pela aparência, rimos de sua situação, fomos cruéis quando devíamos ter sido compassivos. Carlos deu um passo à frente. Senhor Eduardo, eu tenho 3 filhos. Se alguém tratasse meu pai da forma como tratei o senhor, eu ficaria destruído. E agora eu entendo a dor que causamos.
Bruno estava chorando abertamente. A gente não merece perdão. Só queríamos que soubesse que a gente entende a gravidade do que fez. E que isso mudou nossas vidas para sempre. Rodrigo, por fim, disse com voz embargada: Senhor Eduardo, o senhor falou uma coisa naquele dia que não sai da minha cabeça. Um homem de palavra nunca pede mais do que precisa. O senhor só queria comer e nós fomos monstros. O silêncio na sala era carregado de emoção. Eduardo observava aqueles 4 homens destruídos pelo peso de suas próprias ações. Patrícia segurava a respiração, esperando a reação dele. Eduardo se levantou lentamente e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Por longos minutos, ninguém disse uma palavra. Vocês sabem qual foi o pior momento da minha vida? Perguntou Eduardo sem se virar. Os 4 homens permaneceram em silêncio. Foi quando Isabela me perguntou por que as pessoas eram más com quem era diferente delas. Ela havia visto uma criança sendo rejeitada na escola por usar roupas velhas. Eduardo se virou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu disse para ela que às vezes as pessoas se esquecem de que todos somos humanos por dentro. Não importa como parecemos por fora. Maurício soluçou. E nós fizemos exatamente o que a senhorita Isabela questionava. Fizeram, confirmou Eduardo. Mas sabem o que mais me marcou nessa conversa com minha filha? Eles negaram com a cabeça. Ela me disse: Papai, quando eu crescer, vou ser gentil com todo mundo, porque a gente nunca sabe quem pode estar precisando de um abraço. A frase atingiu os 4 homens como uma avalanche emocional. Rodrigo desabou em lágrimas. Carlos segurou na parede para não cair. Bruno cobriu o rosto com as mãos. Eduardo respirou fundo. Isabela tinha 7 anos quando disse isso. 7 anos. E já entendia algo que nós, adultos, às vezes esquecemos, que a gentileza pode salvar vidas. Maurício se aproximou. Senhor Eduardo, como podemos reparar isso? Como podemos... Vocês já começaram, interrompeu Eduardo. Vieram aqui. Assumiram seus erros. Isso requer uma coragem que muitos não têm. Patrícia observava a cena com o coração apertado, vendo a grandeza de caráter que fazia de Eduardo um homem verdadeiramente especial. Mas, continuou Eduardo, sua voz ganhando firmeza, desculpas não bastam. Se vocês realmente querem reparar o mal que fizeram, provem com ações. Como? Perguntou Carlos, desesperado por uma chance de redenção. Eduardo voltou para sua mesa e pegou um cartão. Este é o endereço de um abrigo para moradores de rua. Todo sábado, das 8 horas às 12 horas, vocês vão trabalhar lá de graça, consertando qualquer coisa que estiver quebrada, ajudando como puderem. Os 4 homens se entreolharam, surpresos com a proposta. E tem mais, acrescentou Eduardo. Uma vez por mês, vocês vão contar sua história para os internos. Vão explicar como o preconceito quase destruiu suas vidas. Vão ensinar pela experiência própria. Maurício assentiu vigorosamente. Faremos tudo isso, senhor Eduardo. Tudo. Por quanto tempo? Perguntou Bruno. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que eles chegaram. Até que vocês sintam que se tornaram as pessoas que Isabela gostaria que fossem. A resposta foi tão profunda e poderosa que silenciou a sala por completos minutos. Rodrigo se aproximou. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Como o senhor consegue ter essa grandeza? Depois de tudo que passamos para o senhor, como consegue nos perdoar? Eduardo tocou a corrente dourada no pescoço. Porque Isabela me ensinou que guardar raiva no coração é como beber veneno esperando que outra pessoa morra. E eu já morri por dentro uma vez. Não pretendo morrer de novo. Maurício estendeu a mão. Senhor Eduardo, obrigado por nos dar uma segunda chance. Eduardo apertou a mão dele. Maurício, todos merecemos segundas chances. A diferença está no que fazemos com elas. Enquanto os 4 homens saíam do escritório, transformados pela experiência, Eduardo se voltou para Patrícia. Sabe o que Isabela diria sobre isso? O quê? Que o papai finalmente aprendeu a lição mais importante. Que perdoar não é sobre esquecer o mal que nos fizeram. É sobre escolher não deixar esse mal nos transformar em pessoas piores. Patrícia abraçou Eduardo. Sua filha criou um homem extraordinário. Na verdade, disse Eduardo sorrindo através das lágrimas, foi ela quem me ensinou a ser humano de verdade. Lá fora,
Maurício, Carlos, Bruno e Rodrigo caminhavam em silêncio pelas ruas. Suas vidas haviam mudado para sempre. Não apenas pela ruína financeira, mas pela lição mais valiosa que poderiam receber: que a verdadeira medida de um homem não está no que ele possui, mas em como trata aqueles que aparentam ter menos que ele. E Eduardo Santos, o gênio que ressurgiu das cinzas, continuava provando que algumas pessoas nascem para ser exemplos de grandeza humana. 6 meses depois do encontro que mudou tudo, a vida de Eduardo Santos havia tomado uma direção que ele jamais imaginou possível. O laboratório da Corporação Atlântico havia se tornado seu santuário, um lugar onde a genialidade e a saudade de Isabela coexistiam em perfeita harmonia. Nesta manhã específica, Eduardo estava diante de seu mais ambicioso projeto. Um motor que funcionava com 90% menos poluição que os convencionais. Suas mãos deslizavam pelas peças com a mesma delicadeza com que costumava pentear os cabelos da filha. "Bom dia, minha princesa", murmurou para o retrato de Isabela que mantinha sobre a bancada. "Papai está criando algo que vai deixar o mundo mais limpo para outras crianças como você." A porta do laboratório se abriu e Patrícia entrou carregando uma pasta volumosa. Nos últimos meses, ela havia se tornado muito mais que uma parceira de negócios. Era a amiga que Eduardo nunca soube que precisava. "Eduardo, tenho novidades sobre a Fundação Isabela", disse ela, sua voz carregada de uma emoção contida. Ele se virou limpando as mãos em um pano. "Boas ou ruins?" "Extraordinárias." Patrícia abriu a pasta revelando fotos e relatórios médicos. "O financiamento que destinamos permitiu que o Hospital Cardiológico São Gabriel salvasse 17 crianças este mês. 17, Eduardo." O impacto das palavras atingiu Eduardo como uma onda poderosa. Suas pernas tremeram, e ele teve que se apoiar na bancada para não cair. 17 crianças vão crescer, vão brincar, vão chamar os pais de heróis, continuou Patrícia, suas próprias lágrimas começando a brotar. "Por causa do que você está fazendo aqui." Eduardo pegou uma das fotos. Uma menina de cabelos cacheados, similar a Isabela, sorrindo numa cama de hospital após uma cirurgia bem-sucedida. "Ela se chama Sofia", disse Patrícia suavemente. "Os médicos disseram que sem a cirurgia, ela teria poucos meses de vida. Agora, tem uma expectativa normal." As mãos de Eduardo tremiam segurando a foto. "Isabela, minha Isabela está salvando outras crianças." "Está sim, através de você." Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era um número desconhecido, mas ele atendeu mesmo assim. "Alô? Senhor Eduardo Santos?" A voz do outro lado era de uma mulher, embargada de emoção. "Sim, sou eu. Meu nome é Carmen Oliveira. Sou mãe da Sofia, a menina que foi operada graças à Fundação Isabela." Eduardo sentiu o coração disparar. "Como conseguiu meu número?" "Uma enfermeira me deu." "Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer. Minha filha estava desenganada. E agora ela está em casa, brincando, rindo." A voz da mulher se quebrou completamente, e Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. "Senhor Eduardo, posso fazer um pedido?" "Claro, senhora Carmen. Minha Sofia quer conhecer o anjo que salvou a vida dela. Ela não entende direito o que aconteceu, mas sabe que alguém muito especial fez com que seu coraçãozinho ficasse bom." Eduardo olhou para Patrícia, que observava a conversa com os olhos marejados. "Senhora Carmen, seria uma honra conhecer Sofia." 2 horas depois, Eduardo e Patrícia estavam na porta de uma casa simples na periferia da cidade. Carmen Oliveira os recebeu. Uma mulher de meia idade, com olhos que refletiam uma gratidão infinita. "Senhor Eduardo", ela disse segurando as mãos dele, "como posso agradecer por me devolver minha filha?" Eduardo sorriu através das lágrimas. "Senhora Carmen, quem está grato sou eu. Sua filha me deu algo que eu achei que havia perdido para sempre." "O quê?" "A certeza de que Isabela continua fazendo o bem no mundo." Carmen os conduziu para dentro da casa. Na sala, uma menina de 8 anos brincava com bonecas no chão. Quando viu Eduardo, seus olhos se iluminaram de uma forma que o fez lembrar imediatamente de sua própria filha. "Você é o anjo do meu coração?" perguntou Sofia com a inocência pura de uma criança. Eduardo se ajoelhou ao nível dela. "Não, Sofia, eu não sou anjo, mas conheci uma menininha muito especial no céu que pediu para eu cuidar de você." "Como ela se chamava?" "Isabela."
Ela tinha a sua idade e adorava ajudar outras crianças. Sofia segurou a mão de Eduardo. Você pode dar um recado para ela? Claro. Diz que a Sofia disse muito obrigada por salvar minha vida. E que quando eu crescer, vou ajudar outras crianças também. Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela criança, ele via exatamente o espírito generoso que Isabela sempre teve. Sofia, posso te contar um segredo? Ela assentiu entusiasmada. Isabela está aqui agora, sorrindo porque você ficou boa. E sabe por quê? Por quê? Porque anjos de verdade ficam felizes quando veem outras crianças felizes. Sofia abraçou Eduardo com força. Então Isabela deve estar muito feliz, porque eu estou muito, muito feliz. O abraço da menina foi como um bálsamo na alma ferida de Eduardo. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, ele sentiu que sua filha realmente estava em paz. Patrícia, que observava a cena emocionada, foi interrompida pelo toque de seu celular. Era Helena, mas sua voz soava estranha, quase sussurrada. Patrícia, onde você está? Por que está falando baixo? Porque tem gente estranha rondando o escritório. Homens de terno, fazendo perguntas sobre Eduardo. O sangue de Patrícia gelou. Que tipo de perguntas? Sobre os projetos dele, sobre as inovações que está desenvolvendo. Patrícia, eles não são da Atlântico, são de outra empresa. Eduardo, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou preocupado. Que empresa? Patrícia cobriu o telefone. Helena, você conseguiu descobrir de onde eles são? Consegui. São da Corporação Industrial Magnus. A maior rival da Atlântico no mundo. Eduardo sentiu um frio na espinha. Conhecia a Magnus de reputação. Uma empresa que não tinha escrúpulos quando se tratava de obter vantagens competitivas. Helena, saia de lá agora, ordenou Patrícia. Vá para casa e não volte até eu ligar. Após desligar, Patrícia se voltou para Eduardo. Acho que temos um problema. Mais que um problema, respondeu Eduardo, sua experiência no mundo corporativo alertando todos os seus instintos. A Magnus deve ter descoberto sobre meu projeto revolucionário. Carmen, percebendo a tensão, se aproximou. Aconteceu alguma coisa? Eduardo forçou um sorriso. Nada demais, senhora Carmen. Apenas questões do trabalho. Mas internamente, sua mente já trabalhava nas implicações. Se a Magnus estava interessada em seus projetos, significava que alguém havia vazado informações confidenciais. E isso colocava em risco não apenas seu trabalho, mas toda a Fundação Isabela. Sofia puxou a manga de Eduardo. Tio Eduardo, você vai embora? Ele se ajoelhou novamente. Preciso resolver umas coisas importantes, Sofia, mas prometo que volto para te ver. Promete mesmo? Prometo. E sabe por quê? Porque Isabela me ensinou que promessas para crianças especiais nunca podem ser quebradas. No caminho de volta, Eduardo estava mergulhado em pensamentos sombrios. A experiência com a Magnus anos atrás havia sido uma das razões pelas quais ele se afastara do mundo corporativo. Eles eram conhecidos por táticas questionáveis para obter tecnologias inovadoras. Eduardo, você está preocupado, observou Patrícia. Muito. A Magnus não para por nada quando quer algo. E se eles descobriram sobre meu motor ecológico, o que podem fazer? Eduardo suspirou pesadamente. Espionagem industrial, suborno de funcionários, ofertas irrecusáveis para minha equipe. Eles já fizeram isso antes. Mas dessa vez é diferente, disse Patrícia com firmeza. Desta vez, você não está sozinho. Eduardo olhou para ela, encontrando uma determinação feroz em seus olhos. Patrícia, você não entende. A Magnus tem recursos ilimitados. Se eles realmente querem meu projeto, vão conseguir. Não se eu puder evitar, rebateu ela. Eduardo, sua tecnologia não é apenas sobre lucros, é sobre salvar o planeta e salvar crianças como Sofia. Não vamos deixar que pessoas gananciosas destruam isso. Naquele momento, Eduardo percebeu que havia ganhado algo precioso. Uma parceira que lutaria ao seu lado, assim como Isabela sempre fizera em vida. Sabe o que Isabela diria sobre isso? Perguntou Eduardo, um sorriso triste nos lábios. O quê? Que às vezes a gente precisa lutar não pelo que pode perder, mas por aquilo que pode salvar. Patrícia segurou a mão dele. Então vamos lutar, Eduardo. Por Isabela, por Sofia,
por todas as crianças que ainda precisam ser salvas. Enquanto dirigiam de volta ao laboratório, nenhum dos dois percebeu o carro escuro que os seguia à distância. Dentro dele, 2 homens de terno falavam ao telefone com alguém muito poderoso, relatando cada movimento de Eduardo Santos. A batalha pelo futuro da tecnologia revolucionária estava apenas começando, e Eduardo logo descobriria que alguns fantasmas do passado nunca realmente desaparecem. O confronto final chegou numa manhã de terça-feira que Eduardo jamais esqueceria. Ao entrar no laboratório da Atlântico, encontrou algo que fez seu sangue gelar. 3 homens de terno escuro mexendo em seus projetos, fotografando documentos e copiando arquivos de seu computador. "Com licença", disse Eduardo, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Quem autorizou vocês a entrarem aqui?" O mais alto dos homens se virou com um sorriso cínico. "Senhor Santos, meu nome é Victor Magnus, presidente da Corporação Magnus. Acredito que já ouviu falar de mim." Eduardo sentiu o coração disparar. Victor Magnus era conhecido como o predador mais impiedoso da indústria automobilística. Um homem que comprava empresas, destruía carreiras e roubava tecnologias sem o menor escrúpulo. "Saiam do meu laboratório, agora!" ordenou Eduardo, tentando manter a calma. Victor riu com desdém. "Seu laboratório? Senhor Santos, temo informar que esse laboratório agora nos pertence." "Do que está falando?" Victor acenou para um de seus assistentes, que entregou uma pasta para Eduardo. "Compramos 51% das ações da Corporação Atlântico ontem à noite. Somos os novos donos e, consequentemente, donos de todos os seus projetos." Eduardo abriu a pasta com mãos trêmulas. Os documentos eram legais, assinados e carimbados. A Magnus havia realmente comprado a Atlântico numa jogada hostil e silenciosa. "Isso é impossível", murmurou Eduardo, sentindo o chão desabar sob seus pés. "Muito possível, na verdade", disse Victor, aproximando-se como um predador cercando sua presa. Os executivos da Atlântico receberam uma oferta irrecusável. $50 milhões cada um para vender suas participações. Eduardo pensou em Peterson, Tanaka e Mueller. Homens que pareciam íntegros, que haviam acreditado em sua visão. A traição cortou como uma facada no peito. "E agora", continuou Victor com sadismo, "seus projetos revolucionários serão desenvolvidos pela Magnus. Claro, sem os aspectos filantrópicos que você insistia em incluir." "A Fundação Isabela", começou Eduardo, o desespero transparecendo em sua voz. "Será descontinuada imediatamente", cortou Victor friamente. "Filantropia não gera lucro, Sr. Santos." Naquele momento, Eduardo sentiu algo morrer dentro dele. Não apenas a esperança de continuar seu trabalho, mas a certeza de que estava traindo a memória de Isabela. "Sr. Santos", Victor se aproximou ainda mais. "Tenho uma proposta. Venha trabalhar conosco. Salário de 2 milhões por ano. Laboratório de última geração. Orçamento ilimitado." "Em troca de quê?" perguntou Eduardo, já sabendo a resposta. "Em troca de abandonar essas ideias românticas sobre salvar crianças e focar no que realmente importa. Lucro máximo." Eduardo olhou para o retrato de Isabela na bancada. Nos olhinhos brilhantes da filha, viu a resposta que precisava. "Não", disse ele, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu até mesmo Victor. "Como disse? Eu disse não. Não trabalho para pessoas que colocam dinheiro acima da vida de crianças." Victor riu alto. "Senhor Santos, você não entende. Sem nós, você é apenas um ex-gênio vivendo de glórias passadas. Sem nossos recursos, suas invenções morrem aqui mesmo." Eduardo se dirigiu à bancada e pegou o retrato de Isabela. "Sabe o que minha filha me ensinou antes de morrer?" Victor revirou os olhos. "Não me interessa em contos sentimentais. Ela me ensinou que algumas coisas são mais importantes que ganhar. Que às vezes, a maior vitória está em não se vender." Eduardo guardou seus pertences pessoais numa caixa, ignorando completamente a presença dos homens da Magnus. "Está cometendo um erro terrível", ameaçou Victor. "Vou garantir que nenhuma empresa no mundo o contrate. Vou destruir sua reputação. Vou..." "Vai fazer o que quiser", interrompeu Eduardo, virando-se para encarar Victor. "Mas não vai fazer uma coisa. Não vai me transformar em você." A frase atingiu Victor como um soco no estômago.
Por um segundo, algo parecido com vergonha passou por seus olhos. Eduardo saiu do laboratório de cabeça erguida, carregando apenas uma caixa com suas coisas pessoais. No corredor encontrou Patrícia esperando, os olhos vermelhos de lágrimas. Eduardo, eu soube de tudo. Helena me contou. Ela começou. Perdemos, disse Eduardo simplesmente. Perdemos tudo. Não, rebateu Patrícia com veemência. Não perdemos o que realmente importa. Eduardo a olhou sem entender. Sua integridade, sua alma, sua conexão com Isabela. Isso ninguém pode comprar ou roubar. Naquele momento, o elevador se abriu, e para surpresa de ambos, saíram Maurício, Carlos, Bruno e Rodrigo. Os ex-mecânicos estavam elegantemente vestidos, portando pastas e documentos. Senhor Eduardo, exclamou Maurício correndo em sua direção. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Eduardo confuso. Carlos sorriu. Senhor Eduardo, lembra que o senhor nos mandou trabalhar no abrigo? Claro. Bem, disse Bruno. Descobrimos que alguns dos moradores eram engenheiros, técnicos, inventores que perderam tudo na vida. Pessoas com conhecimento incrível. Rodrigo se aproximou. E descobrimos também que 3 deles trabalharam com o senhor anos atrás. Eles contaram histórias sobre o verdadeiro Eduardo Santos. Eduardo franziu a testa. Que histórias? Maurício abriu sua pasta. Sobre como o senhor sempre dividia suas patentes com os funcionários, como criou um fundo de aposentadoria para todos os trabalhadores, como pagava faculdade para os filhos de seus empregados. Senhor Eduardo, disse Carlos, suas lágrimas brotando, descobrimos que o senhor não era apenas um gênio. Era um líder que se importava com pessoas. Bruno continuou. E também descobrimos que a Magnus foi responsável por sabotar sua empresa antiga. Eles que espalharam os boatos que prejudicaram seus negócios na época. Eduardo sentiu como se alguém tivesse ligado uma luz numa sala escura. Como descobriram isso? Um dos engenheiros do abrigo, seu antigo sócio Roberto, guardou todas as evidências durante anos, explicou Rodrigo. Ele estava esperando a hora certa para se vingar. Maurício sorriu. Senhor Eduardo, viemos fazer uma proposta. Que proposta? Nós 4 vendemos nossas oficinas e juntamos nosso dinheiro. Não é muito, mas é suficiente para começar. Queremos fundar uma empresa com o senhor. Eduardo olhou incrédulo para os 4 homens. Vocês enlouqueceram? Vocês têm famílias? Responsabilidades? E foi exatamente por isso que tomamos essa decisão, disse Carlos firmemente. Queremos que nossos filhos cresçam num mundo melhor. E sabemos que o senhor pode criar esse mundo. Patrícia se aproximou. Eduardo, eu também quero participar. Vendi minha participação em outras empresas. Temos capital para começar. Eduardo olhou para aquelas 5 pessoas que estavam dispostas a apostar tudo nele, mesmo depois de tudo que havia acontecido. Vocês sabem que vai ser difícil, que a Magnus vai tentar nos destruir? Maurício riu. Senhor Eduardo, depois de aprender a lição que o senhor nos ensinou sobre dignidade e perdão, nada mais nos assusta. 2 semanas depois, numa garagem alugada na periferia da cidade, nasceu a Santos Tecnologia Verde. Eduardo estava de volta ao básico, trabalhando com ferramentas simples, mas rodeado por pessoas que acreditavam nele. Isabela, murmurou ele, olhando para a primeira peça do novo motor que estava desenvolvendo. Papai está recomeçando. Do jeito que você sempre gostou, ajudando pessoas. A porta da garagem se abriu, e Sofia entrou correndo, seguida por Carmen. Tio Eduardo! Gritou a menina, pulando em seus braços. Mamãe disse que você está trabalhando num lugar novo. Estou sim, Sofia. E sabe o que mais? O quê? Este lugar vai ser especial para crianças como você. Sofia olhou ao redor da garagem simples. Vai ser bonito como o outro lugar? Eduardo sorriu. Vai ser melhor, porque aqui a gente trabalha com amor de verdade. Carmen se aproximou. Senhor Eduardo, soube que o senhor perdeu tudo para recomeçar do zero. Não perdi tudo, senhora Carmen. Ganhei algo muito mais valioso. O quê? A certeza de que Isabela está orgulhosa do seu papai. 6 semanas depois, numa reviravolta que ninguém esperava, as evidências coletadas por Roberto sobre os crimes da Magnus foram divulgadas pela imprensa. O escândalo foi devastador: espionagem industrial, sabotagem de concorrentes,
suborno de funcionários públicos. Victor Magnus foi preso e sua empresa desmoronou como um castelo de cartas. Senhor Eduardo, disse Patrícia, entrando na garagem com jornais nas mãos. A Atlântico está pedindo para o senhor voltar. Oferecem o dobro do que tinha antes. Eduardo nem levantou os olhos do motor em que trabalhava. E a resposta é não. Por quê? Porque aqui eu trabalho para Isabela. Lá eu trabalharia apenas por dinheiro. Naquele momento, Maurício chegou correndo. Senhor Eduardo, a primeira encomenda chegou. Uma empresa do Japão quer 1000 unidades do nosso motor ecológico. Eduardo finalmente levantou os olhos, sorrindo. Maurício, ligue para a Fundação Isabela. 50% do lucro vai para eles. 50%? Mas, senhor Eduardo... Maurício, lembra do que eu disse sobre um homem de palavra? Que ele nunca pede mais do que precisa. Exato. E tudo que eu preciso é saber que Isabela está salvando outras crianças. Carlos, Bruno e Rodrigo se aproximaram, todos sorrindo. Chefe, temos uma surpresa. Eles trouxeram um quadro coberto por um pano. Quando puxaram a cobertura, Eduardo viu uma pintura belíssima. Isabela sorrindo, rodeada por dezenas de crianças de todas as nacionalidades. As crianças do abrigo fizeram isso para o senhor, explicou Bruno. Elas disseram que Isabela deve ser assim no céu, cuidando de todas as crianças do mundo. Eduardo desabou em lágrimas. Lágrimas de gratidão, de saudade, de amor incondicional. Obrigado, minha princesa, sussurrou para o quadro. Obrigado por me ensinar que a maior riqueza do mundo não se mede em dinheiro, mas em vidas que tocamos. Sofia se aproximou e segurou sua mão. Tio Eduardo, Isabela está feliz? Eduardo olhou nos olhinhos brilhantes da menina. Muito feliz, Sofia, porque ela vê que seu sacrifício não foi em vão. Que através dela, muitas outras crianças vão ter a chance de crescer e ser felizes. Patrícia abraçou Eduardo. Sabe o que você conquistou, Eduardo Santos? O quê? Você provou que dignidade não se vende, que amor não se compra e que alguns homens nascem para ser exemplo de grandeza. Eduardo olhou ao redor da garagem simples, vendo Maurício, Carlos, Bruno e Rodrigo trabalhando com dedicação, vendo Sofia brincando entre as ferramentas, vendo Patrícia organizando os novos contratos. Isabela, disse ele baixinho, papai entendeu a lição. A verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e nas vidas que conseguimos tocar. Uma brisa suave entrou pela porta da garagem, balançando o quadro de Isabela. Eduardo interpretou aquilo como o último abraço de sua princesa. Agora eu sei, minha filha, murmurou ele, voltando ao trabalho com um sorriso no rosto. O homem mais rico do mundo não é aquele que tem mais dinheiro. É aquele que tem mais razões para sorrir. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Eduardo Santos continuava trabalhando, sabendo que cada peça que criava, cada motor que desenvolvia, cada criança que ajudava a salvar, era uma forma de manter Isabela viva em seu coração e no mundo. Porque algumas pessoas deixam um legado que transcende a morte. E Isabela Santos, através do amor infinito de seu pai, continuaria salvando vidas para sempre.